nome do Senhor, bem-vindos e bem-vindas. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Mais um encontro, mais um dia especial. Quem está animado aí? Eu. Glória a Deus. Fiz a pergunta e fiquei com medo, né? Porque eu sei que a gente está buscando ar, né? Onde se pode achar, né? Tempos difíceis, truculentos, mas nós estamos sim tentando fazer com que a nossa fé, a nossa esperança, o amor, o acolhimento, o abraço ainda aconteça, né? E estamos lutando para que esses movimentos continuem sendo possíveis, né? Que o Senhor nos ajude. Eu queria ler o livro de Salmos com vocês, Salmos 37, vou ler a partir do verso 7 e aproveito a cumprimentar todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Spotify, as pessoas que nos ouvem, que você possa acompanhar essa leitura e esse tempo, que o Senhor possa falar contigo assim como já tem falado com todos nós aqui. Salmos 37, versículo 7, diz assim: Aquieta-te diante do Eterno, ponha tudo diante dele. Não se incomode com os que estão em ascensão, aqueles que pisam nos outros para subir. Refreia a sua ira, jogue fora a sua raiva, esfria a sua cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à falência, os que investem a vida em Deus terão a sua recompensa. Amém? Podemos ir embora já? Oremos. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por falar conosco. Obrigado por esse tempo de tantas canções, de sorrisos, de abraços. Obrigado pelos encontros e os reencontros. Obrigado por essa família espiritual. Obrigado, Senhor. E com os corações agradecidos por esse tempo e por esse lugar, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor use as nossas vidas. Que não sejamos nós, mas o Espírito de Deus fluindo, agindo em cada um de nós. Seja no ouvir, seja no falar. Que seja tudo em nós. Por isso nos orienta, nos direciona, nos ensina e nos capacita a fazer com que esses ensinamentos aconteçam lá fora, no cotidiano. Ajuda-nos, fala conosco. Esse é o nosso pedido, com agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito complicado para a gente ter que lidar com as aflições do nosso espírito, as aflições da nossa alma. A ansiedade, as preocupações, elas acontecem, tomam o nosso corpo físico e também adoecem a nossa alma, o nosso espírito. Toda ansiedade e preocupação pode também se manifestar no nosso corpo físico, até mesmo a gente não sabendo o porquê e de como ela se manifesta. Às vezes sentimos certas dores, ou ficamos enfermos, não por conta de uma ação natural que tomou o nosso corpo, mas pelas emoções que foram abaladas em nossa mente, em nossa consciência. Isso pode ser um fator de destruição da nossa existência. E hoje eu
pensei em conversar sobre isso, inspirado nas nossas últimas conversas, especialmente de quinta-feira. Então, se você não veio ainda num encontro de quinta-feira, está dado o convite para que você participe, porque foi nessa mesa que nós falamos das nossas emoções, foi nessa mesa que nós falamos da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da saúde do nosso corpo, ali que nós discutimos as coisas que nos afetam. E a partir desses diálogos e dessas conversas, eu decidi falar um pouco mais sobre saúde espiritual. Porque quando falo de saúde espiritual, não estou falando de um elemento do nosso corpo, eu estou falando da completude do nosso ser. Porque o homem, a mulher, o ser humano espiritual, ele é manifesto na sua presença completa, né? Corpo, alma e espírito. Nós somos um ser completo, indivisível. A nossa atuação no mundo parte da nossa presença corpórea, mas também da nossa manifestação de alma, de espírito. Por isso, os espiritualistas vão tentar compreender isso como algo, né, energético, como algo que está fora, né, ou que está dentro de um campo à nossa volta. Mas, na realidade mesmo, é tudo sobre nós. É tudo sobre o que somos. Por isso, eu considero que as nossas emoções são elementos importantes para a nossa caminhada de vida, para a nossa caminhada de fé. Pensar no emocional, pensar nas nossas emoções é, primeiramente, importante para que nós possamos, de fato, atuar no mundo como cidadãos, como seres, né, presentes na realidade, compreendendo a vida como ela é e se posicionando para atuar na vida a partir daquilo que aprendemos com o nosso mestre, Jesus. Então, é importante saber que as nossas emoções moldam as nossas relações. O estado da nossa emoção ou das nossas emoções moldam as nossas relações, moldam o empenho aos nossos estudos, o empenho ao nosso trabalho, ou o desempenho do nosso trabalho. É a partir das nossas emoções que nós recebemos e damos à vida as nossas motivações para o viver. É a partir das nossas emoções que nós damos o tom para a vida continuar. É a partir das nossas emoções que nós damos o tom para a vida continuar, ou nós perdemos, né, tiramos, né, o protagonismo dessa experiência e tiramos a capacidade de seguir em frente. Então há um perigo, porque se ora a emoção nos coloca num lugar seguro em que, se você estiver em busca do seu equilíbrio emocional, você vai construir boas relações, mas se você estiver desequilibrado emocionalmente, tudo isso pode impactar nas relações, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua atuação no mundo, e nós precisamos sempre nos atentar a isso. E como é que nós nos atentamos a isso? Na nossa mesa de conversa, nós estávamos fazendo perguntas. E perguntávamos o que as pessoas estavam sentindo, como estava a sua emoção, mas num outro movimento nós estávamos perguntando para nós mesmos: como é que eu estou me sentindo? Como anda as minhas emoções? Como é que eu estou? Como é que eu me vejo nesse tempo, nesse presente momento? Perguntas. Perguntas e mais perguntas. Perguntas simples e perguntas complexas. E aí eu queria pedir uma pausa só para fazer uma leitura de um trecho de uma canção, inspirado em perguntas. E olha as perguntas que tem nessa canção.
Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feito a nuvem? Do que é feito a neve? Como é que se escreve Réveillon? Soletre agora, rápido. Brincadeira. Essa canção foi inspirada nas perguntas de uma criança de 8 anos de idade e cantada na voz de Adriana Calcanhoto. Perguntas complexas que as crianças nos fazem, né? Os pais estão aqui, não me deixam mentir. As crianças fazem as perguntas difíceis. E a gente tem que se virar e tentar responder. E muitas delas nós não temos respostas. E eu estou falando dessa canção porque eu entendo que nós temos uma grande dificuldade, uma dificuldade enorme, de vivermos num mundo sem respostas. É difícil a gente não receber as respostas das nossas perguntas. Só que a gente vai precisar aceitar que nós vivemos num mundo que nem todas as respostas serão respondidas. Nem todas as perguntas serão respondidas, desculpe. Por que eu? Por que comigo? Por que estou passando por essa situação? Por que a maldade se instaurou em determinados lugares? Por que eu e os meus pares não somos suficientes para acolher o sofrimento, para acolher os que passam fome, para acolher os que sentem frio? Por que o caos nas minhas relações? Por que a falta de diálogo com os meus pais, com os meus irmãos? Por que a dificuldade de acessar os corações de pessoas tão truculentas, tão duras? Por que é tão difícil transformar um coração de pedra? Por que os discursos de ódio aumentam em nossa sociedade? Por que o racismo? Por que a estupidez, a ignorância, a gritaria, o desaforo? Por quê? Eu confesso que eu não tenho respostas. E nem vou incomodar o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque talvez Ele não nos dê estas respostas. Porque aprendi também com Jesus, como também vi em muitos outros personagens bíblicos, que diante de Deus ficaram sem respostas. Por exemplo, Moisés, no deserto, no seu encontro com Deus. Naquela epifania, Deus falando com ele, se manifestando numa sarça ardente, e ele olhando para aquela sarça, ouvindo a voz de Deus, e Deus dando algumas determinações para o que precisava ser feito, e ele diante daquela sarça dizia: mas eu vou em nome de quem? Quem é você? Qual é o seu nome? Muitas perguntas. Perguntas que não foram respondidas necessariamente. Mas uma provocação de Deus ao coração daquele moço, Moisés, dizendo: vai, siga em frente, porque lá eu me manifestarei. Vai, siga em frente, porque lá eu estarei presente. Lá eu te capacitarei. É a esperança do verbo esperançar. É o ir, é o continuar, é se pôr a ação no mundo. Por isso,
A Bíblia nos revela a gente como Moisés, como Jacó, que fez também as suas perguntas e não teve todas as suas perguntas respondidas, como Gideão, como Jó, que sofreu e que recebeu respostas, não de Deus, dos seus amigos, dos seus familiares, respostas difíceis. Porque Deus, ao invés de trazer para Jó respostas, trouxe para Jó, no tempo de sofrimento, novas perguntas. Então, posso entender que a vida não é feita de respostas. Talvez a vida seja feita de perguntas. Há alguém que diga que são as perguntas que movem o mundo. E eu penso que sim. Penso que são as perguntas que transformam o nosso olhar, que quebram a nossa sensibilidade e faz também com que a gente faça alguma análise das coisas que estão acontecendo aqui dentro. Por isso há muitas pessoas que estão com a sua espiritualidade adoecida. Há muitas pessoas que estão com a sua espiritualidade machucada. E justamente porque não tiveram as suas perguntas respondidas. E eu culpo muito as religiões. Não só o campo evangélico, católico, mas estendo para as outras religiões de matriz africana, os espiritualistas, seja qual for o ambiente religioso, nós encontramos termos e expressões que conduzem as pessoas a um lugar em que elas encontrarão as suas respostas. Mas Deus está sempre nos fazendo novas perguntas. O movimento de Deus é provocar os nossos corações a saber que as respostas partem da nossa presença no mundo, das nossas ações, das nossas reações e também da nossa tomada de decisão. Aprender a saber, a decidir, a ter autonomia e capacidade de reagir ao mundo que sofre. Jesus tem uma conversa franca com seus discípulos. E acontece em João, no capítulo 14, um momento de um encontro de Jesus com os seus discípulos que antecedia a sua morte. E Jesus fala com os seus discípulos, em João 14, no versículo 1, da seguinte maneira, ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa de cuidado, de esperança para o futuro e de proteção, de um Deus que está dizendo para os seus discípulos e obviamente dizendo para todos nós que Ele está ao nosso lado e Ele continua presente, até mesmo nos tempos de adversidade, no tempo em que você não consegue perceber Deus por perto, Ele ali está. Deus está presente. Então, perceber esse movimento, a fala de Jesus, e foi nesse momento que Jesus se revela para os discípulos dizendo a frase que para a gente é decorada, né? Tá de cor. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz para os discípulos. Estou falando de um Jesus escancarando, sendo explícito para os seus discípulos. E sabe o que acontece alguns versículos adiante? Tiago vira para Jesus e fala: Jesus, então mostra-nos o Pai.
Porque se a gente ver o Pai, não será agora suficiente. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, é que, por mais que Deus se explique, se mostre, se revele, a gente está sempre querendo mais. Por mais que Deus se revele diante de nós, a gente está sempre fazendo uma pergunta para Ele, dizendo: Senhor, mostra mais alguma coisa. Se o Senhor mostrar o Pai, aí a gente com certeza vai botar fé em tudo que você está falando aí. E aí Jesus para de se revelar explicitamente. E aí sabe o que Ele faz? Perguntas. Uma das perguntas é: vocês estão tanto tempo comigo e ainda não perceberam? Mostra-nos o Pai? É essa a sua pergunta? Você não notou que quem vê a mim vê o Pai? Você não notou que o Pai está em mim? Perguntas. Perguntas, e nós precisamos sim ouvir as perguntas que Deus tem para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa alma. E note bem, alguém que me ama, alguém que te ama, alguém que derramou todo o seu amor, e agora eu estou fazendo uma referência explícita a Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos pediu confiança. Confiança. Nós estamos falando do amor maior revelado a nós, pedindo a cada um de nós confiança. E isso só é possível confiar em Deus, só é possível confiar em Cristo Jesus se nós nos mantivermos em uma relação profunda com Ele. Falo de relação, falo de diálogo, falo de conversa, falo de vida de oração. Porque orar não é frases, não é atribuir à vida frases repetitivas. Orar é manter um diálogo com Deus em vida, no seu cotidiano, numa conversa franca e sincera, ainda que você tenha que colocar diante dele os seus desabafos, que seja diante dele. Porque pior é um monte de gente resmungando uma com as outras, né? E no final a gente nem se ajuda. Na hora de tantos resmungos, a gente tem que virar e falar: vamos falar com Deus. Vamos orar ao Pai. Vamos aprender com Ele, vamos pedir para que Ele nos revele, ou para que Ele quebre todas as mazelas e a falta de insensibilidade que nos tocou, que nos feriu, que nos machucou. Por isso, se portar diante de Deus, porque tudo que eu aprendi, ou tudo que nós aprendemos com Deus não é suficiente para me responder todas as coisas. Tudo que nós aprendemos, ou tudo que eu aprendi com Deus, ainda não é suficiente para dar respostas para todas as coisas. Porque na minha relação construída com Ele, estas respostas ainda estão sendo construídas, percebidas, interpretadas. E é em Deus que eu vou mudando o meu olhar e a minha percepção sobre tudo que acontece à minha volta, a partir das minhas relações, dos meus afetos, do cuidado que recebo e compartilho, dos abraços, dos sorrisos possíveis, que a gente luta, se manifesta ferreamente para que, ao fim, eu possa dizer: eu acredito nele. Ao fim eu possa dizer: eu confio nele. Que ao fim eu possa dizer que, mesmo tendo muitas perguntas e não recebendo todas as respostas, que Deus possa fazer com que o nosso coração seja confiado à sua presença e à sua manifestação em nossa presença no mundo.
Por isso, diante de Deus, eu escolho confiar nele. Confiar em Deus. Depositar o nosso coração, nosso espírito, a nossa alma numa expressão de confiança. E isso indica para nós a possibilidade de tomar uma decisão, de tomar uma atitude. Eu decidi confiar em Deus. Eu decidi continuar confiando no amor de Deus, na justiça que Deus promove nas nossas relações, a partir do seu acolhimento, da tua graça e do teu amor. Decidir, como nós falamos no domingo passado, citando o filósofo Kierkegaard, falando da angústia e da compreensão das decisões que estão postas diante de nós. O homem na beira do precipício, você se lembra? Kierkegaard fala que a maior angústia, né, do ser humano é estar diante de um precipício e saber que você pode pular. A vida nos impõe as suas adversidades e as suas travessias. E o que Deus quer fazer é colocar em nosso coração a oportunidade das nossas decisões serem alinhadas com o coração de Deus, com aquilo que Ele realmente deseja e sonha para cada um de nós e por cada um de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê essa sensibilidade de compreender esse amor furioso que nos abraça, nos aperta, né? Nos acolhe, nos protege. E que esse amor responda a todos aqueles que estão à nossa volta como um esperançar de afetos. Um esperançar de acolhimento, de respeito, de cuidado com todos e todas. Por isso, confiar ou não confiar? Essa é a nossa pergunta. Eu escolhi confiar no Senhor. E oro para que você escolha confiar no Senhor. Confiar em Cristo Jesus. Nós somos agentes das nossas próprias decisões. Que você possa decidir Deus. Que você possa decidir o Cristo. Que você possa decidir o amor, a graça, o acolhimento, o abraço, os afetos, o respeito. Salmos 27, 14. Animem-se. Não desistam. Repito. Tenham esperança no eterno. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. E se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e faça essa oração diante do Senhor. Primeiro, uma oração de reconhecimento. Que no mundo de tantas perguntas, de fato nós não teremos todas as respostas. Mas nós podemos sim confiar num Deus que no meio dessa angústia traz diante de nós novas perguntas. Mas perguntas que nos libertam de tudo e de todos. De toda a fragilidade emocional. E de todos os movimentos que tentaram tirar de nós a capacidade de compreender quem Ele é. Por isso eu oro agora. Senhor Jesus, diante de Ti está a Sua igreja, essa comunidade que se colocou na disposição de ser uma comunidade dos afetos, do cuidado, do respeito, de abraços que nos acolhem com generosidade.
E tudo isso fazemos porque nos inspiramos na sua graça, na tua presença e na sua manifestação, que ainda está presente no mundo. Nos colocamos à disposição de sermos todos agentes dessa manifestação. Por isso, envia-nos, usa as nossas vidas, nos capacita, nos abençoa e renova a nossa consciência, renova o nosso olhar, renova hoje, Senhor, a nossa esperança. Que toda a ansiedade, que todo o temor, que toda a maldade, que todo o medo da morte caia por terra nessa manhã. E que a vida de Deus nos tome de tal forma que o nosso olhar seja reorganizado na percepção de um Deus de amor que está fazendo tudo aquilo que deve ser feito e nos posicionando no mundo para sermos todos agentes dessa graça, desse amor e desse grito que damos diante de todas as coisas. Cristo venceu. E a morte não tem mais a última palavra. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu poder de ferir. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e nos deu a qualidade de uma vida plena, uma vida completa, uma vida eterna. E nós somos participantes dessa fé, desse movimento, dessa resistência. Que Deus nos abençoe. Que Deus acolha o seu coração, a sua mente. E que você possa sair daqui abraçado por Ele, protegido por Ele, ou percebendo que você está abraçado e protegido por Ele em todo o tempo e em todo momento. Amém, amém e amém. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você saia daqui para uma nova semana. Uma semana em que o nosso sorriso está sendo dia a dia restaurado. Que o Senhor te dê um sorriso novo. Que o Senhor te dê a esperança da graça, do amor e do acolhimento que Ele já nos prometeu. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor.